Boa noite, igreja do Senhor. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mais um dia estamos aqui na presença de Deus. Boa noite, você que está em casa, seja muito bem-vindo. Você que está aqui, seja muito bem-vindo nesse lugar. Pode sentar nesse momento. Aleluia. Ah, querido. Aleluia. Enquanto eu estava ali embaixo, o Senhor ia falando no meu coração. Você precisa. A igreja do Senhor precisa enfrentar o seu inimigo de frente. Queridos, às vezes nós nos achamos e nós somos, e o Senhor sabe disso, que nós somos tão pequenos. Mas nós precisamos saber e entender a grandeza do nosso Deus. Quantos obstáculos nós temos na nossa frente, na nossa caminhada cristã. Todos os dias nós enfrentamos um obstáculo. Todos os dias. O obstáculo vem. E a pergunta que talvez a gente possa dizer que não quer calar: eu estou disposto a enfrentá-lo? Porque o obstáculo vem e ele vai vir mesmo. Mas a pergunta para a gente é: nós estamos dispostos a enfrentá-lo? Ou nós vamos nos esconder com medo, achando que nós não vamos conseguir? Querido, o maior obstáculo que o Senhor já enfrentou por nós. O Senhor já venceu o pecado na cruz. O Senhor já venceu a morte. O preço, ele já foi pago. Agora existe algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos enfrentar e não se esconder. Amém? Hoje nós estamos nessa aliança de milagres, nesse propósito. E hoje o tema dessa ministração é removendo os obstáculos. Eu gostaria que você abrisse lá comigo em Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, o versículo 1 e o versículo 2. Está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas
Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Queridos, a palavra do Senhor é tão clara como a luz do dia, como o sol para nós aqui nessa noite. Jesus, o Senhor, Ele está disposto. Pergunte aí para o seu irmão: e você? Só existe algo que pode, a palavra do Senhor está dizendo para nós que só existe algo que possa impedir do Senhor nos ouvir e até mesmo de nos abençoar, que é o nosso pecado, que é o obstáculo que eu e você, como filhos de Deus nessa terra, nós enfrentamos todos os dias na nossa vida. Sabemos que Jesus, Ele já pagou o preço. O Senhor, Ele já pagou o preço por nós, no nosso lugar. Agora nós é que precisamos responder aquilo que o Senhor já está disposto a fazer. Porque não é sobre a gente estar de frente para o nosso obstáculo, para a nossa dificuldade, seja qualquer outra coisa, seja o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz a palavra. Mas é o quanto eu estou disponível a continuar caminhando e enfrentando até eu chegar naquilo que Deus deseja para a minha vida. Quando nós falamos de pecado, é algo que a gente ainda, até mesmo como cristão, a gente ainda tenta, como é que eu poderia dizer? A gente ainda tenta caminhar junto com Ele. Fala para o seu irmão: irmão, não dá para caminhar em direção ao Senhor junto com o pecado. O pecado na nossa vida, ele precisa ser algo impensado. Algo que você não vai maquinar. Vira iniquidade quando você sabe que é pecado, mas você continua andando juntamente com Ele. Talvez você está dizendo assim: nossa, Elaine, é um assunto delicado até de falar. É sim, mas nós precisamos falar sobre ele. Nós precisamos falar sobre ele porque nós sabemos que o Senhor já pagou um alto preço por nós, no nosso lugar. Agora também chegou a nossa hora. Chegou a hora de nós enfrentarmos esse inimigo de frente. Não sei o que você tem enfrentado nesses dias, eu sei o que eu tenho enfrentado nesses dias, mas chegou o momento de nós enfrentarmos o nosso inimigo de frente, esse obstáculo, e dizer: basta. Amém?
Porque Deus já está disposto a nos abençoar. Eu não sei o que você deseja, o milagre que você espera, o milagre que você tem pedido para o Senhor, aquilo que foi falado aqui, aquilo que é impossível. Mas o Senhor já está disposto a nos entregar. Mas agora nós precisamos também estar disposto a enfrentar o que nos impede de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. O que te impede? O que tem impedido você de alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Aquilo que o Senhor quer para você. Obstáculos somos nós que vamos remover. Amém? A palavra do Senhor foi dita aqui que Ele é o nosso sustento, é Ele que pega a nossa mão e nos ajuda. Ele que diz: meu filho, não tenha medo, não tema, eu estou contigo, sou eu que te ajudo. A palavra do Senhor vai dizer: resisti ao diabo e ele vai fugir de você. Às vezes nós nos colocamos, irmãos, como igreja diante do inimigo, muitas vezes não tomando posse da palavra do Senhor, e nós nos colocamos na frente do nosso inimigo, na frente do nosso obstáculo, como pobres coitados que nós não somos. Nós temos um Deus grande, um Deus que já falou que estaria conosco e que nos ajudaria. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Por isso que é um perigo para nós, ainda, andarmos lado a lado com o pecado sem deixá-lo. Porque nós não somos nenhum super-herói. A palavra é clara para nós que quem nos sustenta é o Senhor nessa batalha. A palavra do Senhor vai dizer que é Ele que adestra as nossas mãos para a guerra. Então, querer enfrentar o teu inimigo, querer remover um obstáculo, talvez sozinho você não vá conseguir, mas hoje o Senhor quer para nós, o Senhor pede para nós: enfrente o seu inimigo, não fuja dele, enfrente-o. Eu não sei qual é o obstáculo que tem te impedido de alcançar aquilo que você já sabe, que Deus já falou com você, que você precisa. Aonde Ele quer levar você, aonde Ele quer que você esteja, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje: enfrente-o. É você que precisa remover esse obstáculo. E Ele já está com você. Amém, irmãos? Existe uma atitude de fé que é nossa. Abram lá João, capítulo 11. A partir do verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste.
eu sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. As pessoas choravam. As irmãs de Lázaro choravam naquele momento. E o Senhor, naquele momento que estava ali, naquela muvuca, no meio daquela multidão, chorando, pranteando, Jesus inclusive se entristeceu muito naquele momento. Mas Jesus pede uma atitude daquelas pessoas: gente, tirem a pedra. Mas não dá, Senhor, não tem como. Não tem como a gente... Não tem como, não vai dar. O que está lá dentro, Senhor, já era, já foi. Não tem mais como. Mas Jesus disse: olha, eu não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Fala para o seu irmão: é com você. Nós não sabemos o que o Senhor já falou com você, o que está aí dentro está prestes a sair. Mas o Senhor diz para nós: agora é com você. É você que precisa remover essa pedra. Somos nós que precisamos remover o que nos impede de ver a glória de Deus. Quando nós estivermos com os nossos aliançados, nós vamos ter que dizer para Ele, talvez Ele vai esperar de você, de mim e de você, talvez até uma fórmula mágica. Ah, mas eu queria algo pronto. Quantos de nós, a gente estava falando aqui da inteligência artificial, que agora, né, vai trazendo coisas prontas, e a gente começa a ficar preguiçoso para não querer pensar, porque tudo agora a gente recorre a IA, né? A gente quer recorrer. Ah, tem um assunto, a gente vai lá, quer recorrer. E as pessoas, quando se deparar conosco, elas vão até esperar algo pronto. Me passa aí algo que pronto, me fala uma fórmula. Não existe algo pronto. Existe algo que eu e você ainda precisamos fazer para alcançar. Ninguém cria músculo se não treinar. Não é assim? Vai lá para a academia. Ninguém vai criar músculo se não treinar. De certo que tem pessoas que ainda tomam até alguma coisa, né, para acelerar o processo, sei lá. O ser humano, ele sempre quer ter uma fórmula, algo mais fácil. Mas fala para o seu irmão: irmão, o caminho é estreito mesmo. Não vai ser fácil mesmo. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, mentir para você: olha, faz assim, faz assado, vai ser assim, vai ser assado. Olha, facinho. Não vai. Mas fala para o seu irmão: enfrente-o. Enfrente-o. Tira essa pedra. É você que precisa. Então, o primeiro obstáculo que nós vamos precisar enfrentar é o pecado, que eu acabei de falar aqui. O que ainda a gente vai ter que dizer para o nosso aliançado: querido, vamos lá, você precisa
deixar de fazer isso. Você precisa se levantar e deixar de fazer aquilo que você está guardando aí como como se fosse um bichinho de estimação. Qual é o pecado que nós estamos guardando? Qual é o pecado que ainda não tivemos coragem de enfrentá-lo? E que talvez é esse que esteja nos impedindo de alcançar. Queridos, essa palavra é para todo mundo, amém? Essa palavra é para mim e para você. Não é para um, não, é para todos. Essa palavra é para mim e para você. O Senhor todos os dias, o Espírito Santo falou, Jesus falou, olha, vai virar o Consolador. É Ele que vai te guiar, é Ele que vai guiar vocês na verdade. É Ele que vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu ensinei para vocês. Então, quando o Senhor fala que o Espírito Santo vai nos ensinar na verdade, Ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Ele ensinou. E o Espírito Santo vai todos os dias te lembrar, ó, isso aqui não, ó, isso aqui sim, ó, isso aqui não, fica longe, isso aqui sim. Sim ou não? É assim mesmo. Mas quando o Espírito Santo fala para você, ó, isso aqui não, aí você vai, mas por que não? É esse o obstáculo que eu e você precisamos enfrentar. É esse obstáculo que eu e você precisamos remover, para que nós possamos todos os dias ver o milagre do Senhor na nossa vida. E eu não estou falando de algo extraordinário, porque às vezes a gente acha que milagres é quando o Senhor faz algo extraordinário. Não estou falando só do extraordinário. Eu estou falando também das coisas simples. Daqueles dias que o Senhor falou para você assim, isso aqui não. E você recuou e falou, não. O texto de Isaías 59, versículo 2 diz que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Ou seja, os nossos erros funcionam como uma barreira à nossa fé. Porque quando o Espírito Santo te diz não, não vai, não faça, não toque, não prove, e nós vamos lá, às vezes provamos, tocamos naquilo que o Espírito Santo falou que não era para tocar. Isso pode minar a tua fé. E daí vem a acusação do inimigo e nos traz vergonha. E a vergonha, a gente sabe muito bem, a gente já conhece a história lá em Gênesis, com os nossos amados Adão e Eva, que por vergonha do Senhor se esconderam. E o pecado vai fazer a gente se esconder. E quando a gente se esconde, querido, do Senhor, a nossa fé é minada. A nossa fé é minada diante do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que todos. A palavra do Senhor, antes dessa, também vai dizer: não há um justo, nenhum, não há um justo sequer. Em Romanos 3, 23 vai dizer: todos pecaram, todos, não tem ninguém que não pecou. E destituídos, separados foram da glória de Deus. Todos nós.
E esse pecado ele se torna até um obstáculo no nosso relacionamento com o Senhor. Assim como Adão e Eva. O Senhor chega para eles à tarde. Ué, cadê eles que não estão? Onde vocês estão? Daqui a pouco sai ele: Senhor, nós estamos aqui. Ué, por que vocês estão aí, não estão aqui? Nosso lugar de encontro é aqui. É porque minhas palavras, tá? Nós fizemos algo que vai te desagradar. É assim que o pecado funciona na nossa vida, irmãos. Nós precisamos... Colossenses capítulo 2, versículo 14, vamos ler lá. Abram lá comigo. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. O Senhor já nos ajudou. Jesus já nos ajudou a remover essa barreira. Amém? Quem crê nisso? Nós precisamos crer nisso, que o Senhor já nos ajudou, pegando o pecado e já cravando na cruz. Não tire de lá. É como se o pecado fosse uma pedra tão grande em nosso caminho e que não temos como tirar. Então Jesus veio e morreu na cruz em nosso lugar, pagando o preço para que sejamos perdoados e o peso do pecado seja retirado da nossa vida. A única coisa que precisamos é crer. Você crê? 3. Mantendo o caminho livre através da perseverança. Querido, enquanto nós enfrentamos o pecado todos os dias, nós precisamos perseverar. Fala para o seu irmão: por favor, querido, você não pode desistir. Continue perseverando. Não deixe com que essa barreira te pare. Não faça você continuar caminhando. O inimigo é muito sujo conosco. Enquanto nós caminhamos, enfrentando o pecado, o inimigo, nessa caminhada, ele vai tentando colocar dúvida nos nossos corações. Enquanto nós estamos nessa aliança, nesse propósito de aliança, o inimigo da nossa alma vai tentando colocar dúvida naquilo que o Senhor vai fazer. Mas persevere. Hebreus 10:36 está escrito assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Numa corrida, para chegar até o final, a gente vai precisar continuar correndo. Ninguém ganha se não focar em perseverar e continuar. Talvez para você e para mim esteja muito difícil. Eu não sei o que você enfrenta.
Mas o Senhor só quer uma coisa de nós, que nós continuemos perseverando. O Senhor é vencedor. Toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu penso que o Senhor é vencedor, é isso que vai te fortalecer, para que você tome posse, para que você saiba que você também pode vencer. Persevere. Perseverar é insistir. Você vai se deparar com o seu aliançado, ou até mesmo com você mesmo, na briga, naquilo que a palavra do Senhor vai dizer, a nossa briga contra a carne e o espírito, que nós vamos enfrentar. Você vai precisar dizer, ou para o seu aliançado, ou para você mesmo, você precisa insistir. Enquanto você insiste, você precisa vigiar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo da nossa alma, ele está ao nosso, e ele brama como um leão para nos tragar. O Senhor está dizendo para nós: enfrente-o. Hebreus capítulo 12, versículo 1, já estou terminando. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Enquanto você caminha, Satanás ele vai colocar os impedimentos. Ele vai talvez trazer resistência no seu coração e no meu coração. Vai trazer dúvida. Talvez ele vai dizer até para você mesma: você não vai conseguir. Você já tentou e lembra que você não conseguiu. São esses tipos de palavras que o inimigo vai tentar jogar na nossa mente. São as setas do inimigo contra nós. Por isso, fale para o seu irmão: vigia. Irmãos, o vigiar nosso, ela não pode só estar num cantar de uma canção. O vigiar nosso precisa estar em todo tempo. Nós estamos numa era, queridos, em que o inimigo vai tentar te minar de tudo quanto é forma. E você já está vendo por aí. E eu não vou citar o que eu poderia. Eu não vou citar aqui o que eu poderia citar, porque você e eu já sabemos o que o inimigo tem tentado fazer conosco. A palavra do Jesus falou: olha, vocês fiquem vigilantes, porque até vocês, até nós,
poderíamos ser enganados. Então fala para o seu irmão, não se deixe enganar. Gente, vocês estão fracos hoje. Vamos lá. Não se deixe enganar. Saiba o que é para você e o que não é para a sua vida. Amém? Saiba o que é para você e saiba o que não é para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito já te falou. Não sou eu que estou aqui falando. O Espírito Santo já te falou. E já me falou. Agora é com você. O remover a pedra, o remover do obstáculo, é nós, queridos. Somos nós. Somos nós que precisamos enfrentá-lo. Você e eu não somos. A palavra do Senhor vai dizer que diante do Senhor nós somos uma nuvem, uma poeira que vem e logo passa. Assim a palavra do Senhor vai descrever o ser humano. Mas quando se diz enfrentar o inimigo, querido, e enfrentar o gigante, o Senhor diz que vai ser com você. Mas não se acovarde. Sabe quando a gente se acovarda, irmãos? Quando a gente sabe que aquilo que não é para nós, e mesmo sabendo, nós vamos lá, aonde o Senhor nem nos quer mais, aonde o Senhor já falou que não é nem mais para fazer, e nós nos acovardamos, e não enfrentamos o nosso inimigo de frente para dizer, não, o Senhor falou comigo que não é isso que eu preciso. Amém, gente? O Senhor está conosco. O Senhor está com você e comigo. Saiba que Ele vai te ajudar e me ajudar. O Senhor não vai dizer para nós enfrentarmos o inimigo se Ele não estiver conosco. Amém? É só com Ele que nós conseguimos. É só se colocando diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor, ela não nos rodeia, ela não traz rodeios, ela é certeira. Ela vai direto ao ponto. Às vezes, quando nós queremos contar algumas coisas para alguém, sempre quando talvez é um assunto difícil, a gente sempre vai dar uma rodeada, não é? Não é assim que o ser humano faz? Mas o Senhor não, o Senhor vai direto ao ponto. Aonde Ele já foi direto ao ponto com você e comigo? Aonde? O Senhor já te falou, eu não preciso te falar. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, já te revelou e já te falou. Amém? Qual é a pedra que você precisa remover na sua vida? O tamanho da pedra não é o problema. Você sabia que o tamanho da pedra não vai ser o problema? O problema é estarmos dispostos a remover ou não. Esse é o maior obstáculo. Amém? Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Vocês estão muito calados. Por favor, gente. Em nome de Jesus. Jesus está aqui.
Jesus está nesse lugar. Onde existem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor estaria. Diz o Senhor falou isso. Para vencer, você vai precisar perseverar. Nessa corrida que você está, que eu e você estamos, que a palavra do Senhor vai dizer que é uma corrida. Nós estamos numa corrida da carreira. Você vai precisar insistir, continuar correndo. Continue a correr. Não pare. Continue caminhando. Ah, mas Elaine, hoje eu não consegui. Continue caminhando. Ah, não consegui de novo. Continue caminhando. Remova essa pedra. Amém?